E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Pasapod. Você sabe que é um podcast feito com muito carinho, com a intenção de dar as mais diversas informações. E o nosso objetivo de hoje é falar sobre o que acontece com o jogador depois de largar a bola. Sempre lembrando que você pode se inscrever e deve se inscrever, acionar o sininho aquele para ser notificado quando tiver um novo capítulo. Para a gente vai ser uma honra. E sempre lembrando que a gente só consegue fazer esse trabalho aqui com a ajuda do Arthur, do pessoal do Coletivo Workspace, Estúdio Concórdia e a produção da Luana Martins. Hoje eu tenho orgulho de anunciar dois convidados muito especiais que jogavam o fino da bola. E depois que eles saíram no futebol, continuam batendo um bolão. Sim, senhor. Ah, mas como assim? Eu já vou explicar. Aqui comigo, no estúdio, Raul, ex-lateral do Grêmio. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Gal? Satisfação e vamos expor aí as ideias do pós-bola, né? E também do que aconteceu dentro do nosso Grêmio, do nosso futebol gaúcho e brasileiro. Quanto tempo de Grêmio foi jogando no time principal? O time principal foram 3 anos e meio a 4 anos. No Grêmio, um total 10 anos. E aí, o Raul, depois de jogar, de parar de jogar, seguiu a carreira do direito. Entre outras coisas, o cara é 1001 funções. Já já a gente vai falar mais sobre esses projetos em que o Raul está metido, digamos assim. E, de forma virtual, a gente tem um outro convidado para lá de especial, que depois de fazer o convite, eu lembrei que enfrentou várias vezes, inclusive, o Raul, o ex-colorado Marquinhos, que as pessoas podem chamar também de Doutor Marcos Dalólio. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Gal. Prazer enorme participar dessa live contigo e com o Raul. Bons tempos da década de 80 aí, enfrentei um grande Grêmio, grenais sensacionais e inesquecíveis aí na minha vida. Quanto tempo de Inter no time principal, Marquinhos? Eu fiquei no Internacional de 84 a 88. Mas confesso que os melhores anos foi em 85 e 86. O Marquinhos, que é de Passo Fundo, começou lá no futebol e aí foi trazido para o Inter. Era um jovem garoto, cheio de sonhos, e um deles era cursar medicina. E aí, sabe o que ele fez? Simplesmente aos 24 anos de idade, ele largou a bola. Você imagina isso nos dias de hoje? Jogador que tinha uma bela capacidade, largar o futebol, tudo bem que era por um sonho, medicina, mas olha a quantidade de livro, quantas aulas, quanto estudo, quanto laboratório, mas ele largou a bola para seguir na carreira de medicina. Inclusive está aqui, registrado num livro, me permita, Marquinhos, mostrar, Da Bola ao Bisturi. Está aqui, um livro que o Marquinhos escreveu sobre a carreira, sobre a vida dele. No futebol tem várias histórias relacionadas lá na época que ele começou em Passo Fundo, no futebol, depois no Inter, ele seguiu no Figueirense, foi pro Atlético Paranaense, né, Marquinhos? Mas tem muita coisa de história de vida, medicina, enfim. E a medicina me diga que é muito mais difícil que jogar futebol, ou não, Marquinhos? Olha, é muito competitivo, né? Todas as áreas onde a gente pretende, né, ganhar a vida, trabalhar, sempre tem muitas dificuldades. Eu acho que para aquele momento, né, quando tu tá com 18 anos, sem dúvida que o sonho de ser um atleta profissional, jogar num clube como o Internacional, era uma coisa difícil, pretendida por muitos, e naquele momento foi o que me encheu de alegria, era o que eu queria ser. Mas confesso que são duas áreas difíceis, mesmo a área do Raul, né, o direito, sempre nós temos que nos aprimorar e entregar o melhor, né, da nossa capacidade. Então isso sempre exige muito do profissional. E quando se fala em melhor, é bom lembrar que o Marquinhos se especializou em urologia e hoje ele é um dos melhores profissionais do país. Isso eu falo sem medo algum, porque eu fui colher nas fontes.
E ele se especializou, inclusive, com cirurgia utilizando robótica, né? Um robô. Quer dizer, é alta especialização para ver com quem você está lidando, tá, Raul? Bom, eu estou enfrentando... É. Já enfrentei Isso. um sujeito muito difícil, né? É. Como rival. Agora estou enfrentando um profissional, né? Na verdade, aqui a gente está jogando tudo junto. Agora está no mesmo time que a gente. Mas e o direito? Como é que surgiu na vida do Raul? Porque o Raul, ele parou de jogar com 33. 33. Dava para jogar ainda, pela idade, pelo menos. Mas mesmo assim, largou a bola e foi pro livro. Por quê? Eu tive um tio que ficou a vida inteira me instigando, né? Que era advogado, obviamente. Ficava me instigando nas festas, aniversário de família, ele perguntava, né? E fazendo sucesso, jogando no Grêmio e tal. E ele sempre vinha, e os estudos? E ficou com aquela Mas não era sementinha. preconceito do futebol, será, hein? Não, ele era um adepto e torcia muito por mim. Uhum. Só que ele ficava sempre com a questão 2, né? Uhum. E os estudos? Aí eu vou retomar, né? Não, vou retomar, não vou... E um dia, né, quando estava naquele limite do vai continuar no futebol e as perspectivas daqui a pouco já não são tão boas, né? Ou vamos fazer outra profissão. Daí eu falei, bom, eu acho que é a hora de optar por buscar um outro caminho, né? Então, eu fui instigado a isso, né? Mas tinha já uma inclinação pelo direito, porque não é de uma hora para outra, vou fazer direito. Não, Não tinha que os meus amigos que jogaram nas bases do Grêmio comigo, eu era sempre aquele sujeito que contestava o técnico, discutia. Era bom de discurso, né? Quando tinha uma psicóloga, eu discutia com a psicóloga. Então já tinha uma veia de interagir com questões. Né? Não ficava, simplesmente ouvia e ficava calado. Né? Então... Sim, mas uma coisa eu acho que mudou muito. Na época que você jogava, treinava, concentrava, toda aquela rotina que a gente sabe, né? Você não estudava. E aí chegou um momento que você largou a chuteira e disse, bom, agora é estudar. E aí não foi muita diferença, até na própria rotina, porque daí tinha que se dedicar, e a gente sabe como é o curso de Direito, tem que se dedicar, e muito. Não, eu usei muito daquele período de concentração e de jogos mesmo, né? E os dias de descanso, e a moral que o futebol te dá. Então eu usei para estudar. Eu fiz sempre todas as situações de segundo grau, usando até a marca Grêmio. Tu imagina um professor, tu chegar professor, olha professor, eu não vou poder vir nessa prova. Tá explicado, o Raul teve algumas facilidades, professor, de repente era até o gremista. Não, tu tinha uma condição... Não, eu entendo, tô brincando. Não, uma condição de ter um privilégio, né? Tinha um privilégio. Então, esse privilégio é um facilitador até para esses que são hoje atletas e têm a vida profissional, né? Ajuda, porque tu tem lá o diretor da escola, o professor, que te ajudam a construir o teu estudo. Então, eu aproveitei muito isso, né? Claro. E aí ajudou que quando eu fui, quando abandonei, larguei o futebol, eu já tinha praticamente todo o caminho trilhado para só entrar numa universidade. E usei, mais uma vez, toda a história do futebol para ganhar dos cursos, né, universitários, usufruir gratuitamente desses cursos, porque os convênios de Grêmio, né, o Internacional também devia ter, tinham essas condições. Quase uma deferência, todos, né? Todos os professores que tu conhece aí do mercado, né, que eram os grandes nomes daquela época dos cursos universitários, foram todos meus professores, e ali o próprio futebol te trazia até uma condição legal para te... Você se formou quando? Esse ano está fazendo 25 anos de advocacia. Olha só, rapaz. 25 anos estou de... É uma caminhada, né? Como advogado e atuante. 25 anos atuando na profissão. Né? E se você for ler o livro do Marquinhos, e isso vai acontecer, porque eu estava até brincando, a gente começa a ler e não para, porque é muita história, muita curiosidade, a gente vai sendo
sugestionados. Não, mas será o que vai acontecer agora? E coisas práticas no nosso alcance aqui, por exemplo, Marquinhos morava ali na Botafogo, ele fala detalhes assim de coisas. Poxa, olha só, o cara morava aqui, fazia assim, assado. E tinha uma peculiaridade no Marquinhos que é o seguinte, ele estudava enquanto jogava. Ele ficava, inclusive, lendo muito durante a concentração, aquela história, não tinha celular, não tinha internet, né? Era uma rotina puxada, mas conseguia mesmo assim estudar enquanto estava ali naquele meio do futebol, né, Marquinhos? Foi uma fase, assim, confesso que eu sempre gostei de estudar, né? O exemplo do Raul, né, do tio cobrando ele, a minha mãe sempre dizia, mas tu vai jogar bola, tu que sempre gostou de estudar, será que vale a pena, né? Falei, não, mas vamos tentar fazer as duas coisas. E o Internacional me ajudou na transferência da Faculdade de Medicina, né? Porque eu tinha entrado aqui em Passo Fundo e aí consegui a transferência em 86, o ano que eu disputei, né, a final do Gauchão contra o Raul. Então foi muito bacana. E eu consegui estudar, eu usava, né, o tempo fora o futebol para me dedicar. Eu não conseguia fazer todas as matérias, eu fazia algumas em horários que cabiam, e aí eu fui levando, né, paulatinamente o curso, até o momento que aí eu resolvi seguir somente na medicina. Bom, agora uma pergunta curta e grossa para os dois. Porque isso aí é uma coisa meio que veio já do folclore, do dito popular. Jogador é burro? Marquinhos? Não, eu acho que todos os jogadores são muito inteligentes. A gente não pode dizer que a inteligência é uma só. É aquela que é estudar inglês ou estudar geografia, estudar medicina. A inteligência, ela é dada para todos nós e, lógico, alguns de nós desenvolvem uma capacidade maior em determinada área. Mas um jogador que toma N decisões em frações de segundo, que decide um jogo, que tem inteligência emocional para tomar determinadas posições, esse cara é muito inteligente. Uhum. E, lógico, se a gente se concentrar em desenvolver apenas uma coisa na vida, se contentar em ser somente um atleta, provavelmente a gente vai ter mais ou menos sucesso dentro disso. Mas eu destaco aqui, né, e até o fato de tu convidar nós dois, que depois fizemos um curso superior, é legal e isso prova que nós temos capacidade para muito mais, né, independente da área que a gente tenha como principal atuação. Até porque isso pode ser confundido com leniência, né, uma certa alienação, que sim, existe entre os jogadores, assim como pode existir em outras categorias. Mas muitos eram resistentes a seguir uma outra vida além do futebol. Me parece que isso está mudando. Raul, jogador é burro ou não? Não, eu assino tudo que o Marquinhos falou, porque é bem isso mesmo. A inteligência, às vezes, ela não está ligada com conhecimento, né? Tem muita gente que adquire conhecimento, né? Mas não é inteligente, né? E o contrário é verdadeiro. Tem muita gente que não tem conhecimento, mas tem uma inteligência acima da média, né? Aí, o que a gente vê em alguns ex-atletas é que não perceberam que deviam se preparar para alguma outra coisa que não dependesse de outras pessoas. Na verdade, é isso. Porque todo e qualquer negócio que um ex-atleta monta, né, ganhou um bom dinheiro, fez um bom pé de meia com futebol, aí monta algum negócio, se ele não se especializou naquele negócio ou não foi adquirir os conhecimentos necessários, provavelmente aquele negócio dele não vai dar certo, o dinheiro vai por água abaixo e o sujeito fica numa situação ruim, né? Uhum. Para não dizer que ele fica na penúria e tal, mas fica uma situação ruim, fica mais difícil a vida, né? Então, a gente vê
por conviver com nossos colegas, eu não sei se o Marquinhos está tendo essa oportunidade, eu convivo muito com ex-atletas e eu consigo ver todos aqueles que tiveram comigo na base e não foram profissionais, aí foram atrás de uma outra profissão, a maioria foi um é concursado da Justiça Federal, outro é concursado da Justiça Estadual, outro é um empresário de sucesso, o outro não chegaram ao profissional. Os que chegaram ao profissional e conquistaram títulos, às vezes títulos máximos aí, né, não tiveram o tempo necessário para se preparar, ou alguém que impulsionasse, que isso é importante. A mãe, o tio, tem que ter alguém... No caso aqui, a mãe do Marquinhos ou o tio do Raul. Tem que ter alguém, né, que o próprio clube poderia ter dentro dos seus projetos profissionais. Os clubes não eram preocupados com isso. Não, porque ele quer o atleta 100%. Mas agora mudou, né? Acho que agora já deu uma certa... Até pela questão escolar. Antes o clube não estava preocupado se o aluno lá da base ele estava frequentando. É claro que estou falando de uma forma generalizada. Hoje há um controle rígido, até porque uma coisa não pode atrapalhar a outra, né? A criança, a gente pode chamar assim, o pré-adolescente, antes que tudo, ele tem que estudar. E aí, pensar se vai ter futuro no futebol ou não, porque a frustração pode ser muito maior, né? De repente não vai dar certo. É que a vida, a gente percebeu, acredito o Marquinhos nessa mesma linha, percebeu que o futebol tem uma vida útil, né? Ele é rápido, termina rápido, quando tu vê, da noite para o dia, tu tá ganhando, você faz uma projeção hoje, tá ganhando 300 mil por mês. Que é bem diferente do que vocês ganhavam. Também é outra consideração. Sim. Mas aí, da noite para o dia, ele vai para o zero. Né? Então, de um dia para o outro, é de um patamar lá em cima para um zero. Deixa eu aproveitar esse gancho, Marquinhos. Você acha que hoje você ganharia bem no futebol? E muito mais do que ganhava? Eu imagino que todos os atletas hoje ganham mais, né? Proporcionalmente. A gente vê que o guri sobe por profissional, o primeiro contrato já é um bom dinheiro. Então, eu acredito que sim. É pela mudança, né, do quanto o futebol se profissionalizou também, a maneira que são remunerados os atletas. Então, eu acredito que sobre esse aspecto, sim. E aí vem, né, a realização de cada um também. Claro. E sabe por que eu perguntei também isso? Porque está aqui no livro. O cara que financiou para comprar o apartamento. Ele poderia ser o titular do Inter, lá num time que tinha Tafarel, jogou com Mauro Galvão, jogou com esses nomes assim que são consagrados, por exemplo, na história do Inter, no caso do Galvão, na história do Grêmio também, mas ele financiou o apartamento. A gente não imagina isso num jogador de hoje. Ele vai financiar, a não ser que seja um palácio lá. Não, ele vai comprar o apartamento à vista. Essa é a verdade. Isso mudou muito. Mas por que em 2023, e essa é uma pergunta para os dois, esses jogadores ainda não estão preparados para parar de jogar? E eu vejo vários casos. Não num passado nem muito distante aí. Parar de jogar e diz, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Claro que os investimentos seguram a vida do jogador, que ele tem aí uma base financeira para sustentar familiares, mas e aí? Fica às vezes a própria insatisfação pessoal, porque a pessoa não sabe fazer nada além do futebol. Por que tem isso ainda, na sua opinião? Eu acho que falta, né? Os clubes profissionalizaram muito, né? Deram avanços em várias áreas, né? Algumas ficam ainda muito defasadas, né? Que deveriam, na nossa avaliação, ter um cuidado maior. Esse é um deles. Tem que preparar esse teu atleta, não só do ponto de vista técnico, tático e físico, mas também que ele consiga ter o seu futuro. O clube é quase uma obrigação do clube contribuir para isso também. Desde os garotos da base, né? Ali tu trabalha bem a cabeça deles e depois profissionalmente também. Eu acho que isso não invalida o trabalho do técnico, do preparador, da direção e os títulos que o clube tem que conquistar, que é obrigatório, né? Que é o foco principal, sem dúvida. Mas dá para ter também uma projeção que esses teus atletas do dia a dia possam buscar lugares melhores e garantam sua vida, né? Senão tu tem que partir para uma nova alternativa
para fazer um resgate do tempo perdido com novos projetos. Correndo. Sempre contra o tempo. Então, onde é que tu chega? Onde é que nós chegamos aí no exemplo do Grêmio? E sempre tem um aproveitador, já viu isso? Sempre tem alguém querendo se aproveitar de jogador, isso é incrível. Por quê? Porque é um mundo que tem muito dinheiro. E a mesma pergunta eu faço para o Marquinhos e agregando já uma outra questão, desestruturação familiar. Não sei se isso também não é importante, porque muito jogador vem tão lá de baixo que não tem base alguma, inclusive familiar, não tem um histórico de uma família bem relacionada. Então, aquilo ele leva para o resto da vida. Não é o caso do Marquinhos, por exemplo, que a mãe já estava lá, que de repente os parentes com a família, né, estabelecida e tal, apoiaram, davam suporte. Eu não sei o quanto o histórico familiar também não influencia nisso, Marquinhos. Sem dúvida que é um ponto importante, né? Todo e qualquer atleta de alto nível, a gente vê em atletas olímpicos, o próprio Phelps enfrentou dificuldades em algum momento da carreira do ponto de vista emocional. Então, esse suporte emocional, ele tem como base a família, mas os grandes clubes toda hora perdem atletas porque se machucam, porque estão na noite, ou porque tem algum problema de ordem emocional e familiar, e aí o prejuízo é muito maior. Uhum. Então, esse suporte, no momento onde o pessoal perceber o significado disso, e todo mundo quer formar grandes pessoas, grandes cidadãos, então, a partir daí, tu já consegue fazer uma base. Então, eu imagino que tem muito que evoluir nesse sentido. E, claro, a partir daí, tu ter bases sólidas para tomar decisões. Certo. Bom, deixa eu até perguntar em relação ao Raul, porque eu sei que esses casos de ex-jogadores com dificuldades, eles não são raros. E o Raul assumiu mesmo, até por causa da profissão dele, de advogado, um papel na dianteira de determinadas situações. Por exemplo, a associação de ex-jogadores, para ajudar realmente quem tem necessidade. É muita gente, né? É um número grande e as necessidades elas não são tão expressivas assim, né? Mas são as mais importantes nas idades que esses ex-atletas atingem. Tipo, saúde, né? Resoluções de problemas do dia a dia, né? Ou seja, as contas que vencem, né? Problema daqui a pouco com algum bem imóvel, às vezes de fácil resolução, né? Mas por não ter mais aquela condição que o sujeito que é bem remunerado resolve rapidamente, ao contrário do que não tem uma remuneração estável, né? Consegue resolver. E aí a associação, ela vem... porque a associação ela é a Associação dos Ex-Atletas Profissionais de Futebol do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Isso aí não é um título, isso aí é um livro. Também tem um livro. Com a sede, mas muito legal. Com a sede na Arena, uhum. Tá? Nós vamos ter 2 espaços, né? Um exclusivo e um junto com o consular, né? E a partir daí, todos esses projetos, no primeiro momento, de convênios, né, com questões de saúde, tem um hospital um dos mais renomados de Porto Alegre, está para fazer um convênio, né? Nós vamos ter a possibilidade de usar a lei nova do esporte, algum recurso para fazer cursos, para preparar quem tem interesse. Óbvio, o sujeito tem que se interessar, né? Vamos trazer figuras que já têm os cursos que são... tem validade, né, para que o sujeito possa depois seguir a carreira que queira, né? Nós temos apresentações junto às prefeituras do Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, do Brasil inteiro. É uma forma de arrecadar e ajudar aqueles que precisam. E, em contrapartida, as marcas, essas grifes, esses nomes campeões, poder também ajudar a tua empresa,
o teu negócio, né, de fazendo as aparições, né, as conversas, porque ao menos os ex-atletas que eu conheço são muito inteligentes, aquele tema inicial aqui do podcast, né, Glauco, que é onde tu tira, né, vai dar o teu jogo na arena, tá lá no teu camarote com fulano do teu lado, conversando contigo, com teu filho. Nada menos que o campeão esposa, de tal competição. Poxa. Aí tira foto. Enfim, isso é muito importante na vida de um torcedor. E eles têm sinalizado positivamente? Mas todos participam, né? Não tem assim um que se... Tem os mais introspectivos, que não tem interesse. Tudo bem, aí é respeitado, né? E aí o sujeito não tem nenhuma obrigação de fazer. Então, mas a maioria, só para ter uma ideia, a fundação da associação, 30 pessoas já estavam lá, 30 ex-atletas. Uma mobilização já considerável. E essa nata que o Marquinhos jogou contra ali nos anos 80, os campeões do mundo, tem os mais atuais, que um parou o ano passado, né? Umas grifes aí do Grêmio, né? Sim. Então, o Grêmio agora está lançando também o seu álbum, participação das marcas, até dos que marcaram em outras épocas, já falecidos, que vão estar no álbum. Sim, porque as famílias estão aí também. As famílias autorizando os direitos de imagem. Então, tudo isso já é trabalho da associação, junto com a empresa do álbum, né, junto com o próprio Grêmio. Então, isso coube a mim, exatamente como tu falaste, tem uma facilidade na questão jurídica de montar um estatuto, né? Não ter que estar pedindo água para outros, né? Claro. Monta no jeito que tu entende melhor para a associação, né? Para o ex-atleta, enfim. Aí é a hora de tentar, mesmo que tenha passado algum tempo que o Grêmio não tenha condições, não pode ter ajudado alguém. Bom, ainda está em tempo de ajudar aquilo que a gente pode. Então, a minha contribuição, né, enfim, é deixar, né, alguma coisa, né, e eu acho que o Marquinhos seria o cara ideal para fazer isso também, né, pelo conhecimento, pela inteligência, né. Bom, o que eu posso deixar para os meus colegas, assim, que ficaram não tão bem? Raul, eu não sei se acontece com o Marquinhos também, às vezes a gente fala com um jogador de determinada época, às vezes ele nem vê mais os ex-colegas, né? Existe muito disso. E eu lembrei agora, mencionando, não que seja impossível, né? Acho que dá. Justamente por ações como essa, você atrai os ex-jogadores, tá? Não é uma crítica, não. Eu estou falando da dificuldade, às vezes, do próprio grupo que jogou tanto tempo junto se reencontrar. Isso é muito comum no futebol. Mas você estava falando agora, eu estava lembrando do episódio do Caio, ex-atacante do Grêmio. Infelizmente, já faleceu, que a gente foi encontrar com ele lá no Maranhão, morando numa casa precária, com sérios problemas de saúde. Houve uma campanha para trazer o Caio para cá, fazer cirurgia, ele fez, em seguida ele infelizmente perdeu uma das pernas e não resistiu, e com o tempo ele acabou falecendo. Sabe-se lá também se o tempo da fila no SUS não precipitou tudo isso que aconteceu. Mas é um exemplo que me veio à cabeça agora, justamente pessoa. Eu perguntava para o Caio, o que houve? Eu investi no comércio, quebrou. Aí eu comprei uma farmácia, faliu. Isso. Aí eu tive um negócio junto com a minha ex-esposa. Bom, a ex-esposa. Então, sim, e jogadores que ganharam muito menos dinheiro do que se ganha agora. Eu lembro de uma foto do Marquinhos. O Marquinhos fez uma cirurgia no Flávio Minuano. Lembra, Marquinhos? Ex-atacante. Consagradíssimo, mas que jogou numa época em que os jogadores não ganhavam tanto dinheiro, e o Flávio Minuano teve sérias dificuldades também. E o Marquinhos fez a cirurgia no Flávio Minuano, que é um ídolo que vai ficar para sempre na história, por exemplo, do Pelotas, do Inter, enfim. Mas, Marquinhos, eu te pergunto assim, ó, você acha que é possível fazer, por exemplo, no lado do Inter alguma coisa parecida? Porque é elogiável essa questão do lado do Grêmio, né? Eu quero dar os parabéns para o Raul pela iniciativa e, lógico, pelo Grêmio e pela instituição que representa e os atletas, tão louvável isso.
nós todos, eu acho que temos a intenção sempre de ajudar as pessoas. O advogado tem como muitos pontos da sua profissão livrar as pessoas de situações difíceis, o médico da mesma forma. Então, todos nós gostamos de ajudar os outros. E a instituição que é o Internacional, a instituição que é o Grêmio, pode fazer muito pelos seus ex-atletas. Infelizmente, não são todas as pessoas que, às vezes, deixam de passar por dificuldades e a união em função de determinadas situações para amenizar essas dificuldades, eu acho que ela é bem-vinda. Eu, particularmente, me interesso muito e tenho agido mais diretamente com ex-colegas, ex-atletas, e sempre que possível colaborar, mas acho que isso pode tomar um vulto muito maior com a união das pessoas e, obviamente, com iniciativas como essa que representa o Raul. E lembrando, o Marquinhos atualmente ele mora em São Paulo, né, onde a atividade profissional dele se concentra mais, e ele vem aqui ao Rio Grande do Sul, que é o caso de agora, ele está em Passo Fundo, mas ele reside em São Paulo, então tem essa questão da distância, mas ele continua acompanhando as coisas do Rio Grande do Sul e a gente continua acompanhando as coisas que o Marquinhos faz, porque, como eu disse antes, é um profissional de referência. Eu só queria perguntar o seguinte, Marquinhos, tem tempo para ver futebol ainda, Marquinhos? Claro! Não, porque, poxa, a medicina exige muito, né? Não, sem dúvida. A gente sempre consegue, né? E tem tempo para a família, tem tempo para o futebol. Semana retrasada ali, quando o Internacional decidiu a vaga contra o Fluminense. Eita! A minha esposa e as minhas 2 filhas disseram: nós vamos para o jogo. Aí eu não tive alternativa de não querer ir. Aí peguei o meu guri e viemos os 5 para o jogo. Então, no momento que tu é desclassificado, tem a frustração, mas o ganho da família, esse é para sempre, né? Então foi sensacional. O futebol tem dessas coisas, na alegria e na tristeza. Nem o casamento tem isso, tá? Essa questão de na alegria e na tristeza é o futebol mesmo. Sabe por quê? Porque não foi o caso do Marquinhos, certamente, mas teve gente que no outro dia estava rasgando carteira, tava dizendo, não quero saber mais. No próximo jogo vai estar torcendo do mesmo jeito. O futebol é assim, é apaixonante, né? O Raul, no caso, está morando no litoral aqui do Rio Grande do Sul, né? Também concentrou atividades profissionais lá e tal, mas eu imagino que está toda hora por aqui também. Continua assistindo os jogos? Sim, quarta-feira, na derrota com o Atlético Paranaense. Não é um bom momento para falar com você. Eu também. Vim do litoral, né, com meu filho, e aí, enfim, daí fomos surpreendidos com aquela derrota. Ele saiu ganhando, aí uma coisa boa. Pois é, né? Mas é isso aí, tu curte o ambiente, né, os amigos. No Grêmio, agora, Marquinhos, nós temos lá franqueado, óbvio, tudo isso com apoio do Grêmio. Se o Grêmio não desse apoio, nós nem existiríamos, né? E aí tem camarotes, né, que os ex-atletas têm condição de até levar seu familiar, enfim, tenta fazer um revezamento, né? Porque senão, não dá para marcar muita gente para pouca. Mas é muito legal porque vai vários atletas, aí circula, tira foto com o torcedor, enfim, aí né, já é alguma coisa pela associação, né? Claro. Então a associação conquistou junto à Arena, né? A gente fala tanto mal da Arena, mas a Arena tem sido uma parceira aí da associação dos ex-atletas e nós, do jeito que a gente pode, né? Vinculando a nossa imagem, né, junto, certo. E topamos qualquer participação, alguma atividade, algum evento, né, e aí é isso que a gente pode, né, de certa forma, curtir o jogo do Grêmio, ganhando, perdendo, e vamos lá. Só falta me dizer que vocês jogam ainda. O Raul, acho que bate uma bolinha ainda, joga, né? O Marquinhos, acho que não. O Marquinhos não tem tempo para jogar. Não joga, né, Marquinhos? Eu dou um jeito também. Ai. Quando eu dou um jeito, é um negócio... Não, mas o meu também, é um jeito. Agora, Marquinhos, vamos puxar pela memória. Vamos ver se vocês estão com a memória boa. O Raul jogava alguma coisa ou não?
o Raul jogava muito. E uma coisa que me chamou a atenção daquela época, agora usando a memória, era a tranquilidade dele com a bola no pé, ele apoiava com facilidade. Aquele lado direito do Grêmio era muito poderoso, né? Ele, o Renato, e ele era muito tranquilo com a bola. Então, eu lembro desse aspecto técnico dele até hoje. E, como eu disse, eu joguei contra um Grêmio campeão do mundo e com a adição de outros atletas. Então, tivemos grandes embates, grandes jogos, e isso realmente é inesquecível. Vale por currículo. Eu sei que o Marquinhos, inclusive, tem como eleito um dos principais jogos que ele presenciou 3-1 do Inter, né? No Grenal, 3-1 do Inter. Foi no Olímpico ou foi no Beira-Rio, Marquinhos? Foi no Olímpico. Ah, foi no Olímpico, isso. Eu acho que foi um gol de falta do Balalo, foi uma coisa assim, se eu bem me lembro daquele jogo. Enfim. Foi. O Renato abriu o placar 1-0. Aí, ainda no primeiro tempo, nós conseguimos virar para 2-1. E no segundo tempo, o Renato foi expulso e aí a gente ampliou para 3-1. Ah, é. Luiz Cunha Martins, eu acho que era o árbitro desse jogo, se eu não me engano. Não, Marcília. Renato Marcília. Isso, Renato Marcília. Tá, o Luiz Cunha Martins expulsou o Renato no Beira-Rio, uma ocasião. Deu um enrosco lá com o André Luiz. Não pode ser tanto problema com o juiz, né? Acho que também era um pouquinho de problema do Renato, né? E você, Raul, o Marquinhos jogava... Não, o Marquinhos, ele fazia ali um tripé na meia cancha do Internacional, que uma época tinha até um que foi craque de Portugal, Ademir Alcântara. Né? Uma das escalações era um meio-campo leve, assim, não, né? Muito diferente da uma época atrás, dos anos 70 do Inter, lá, que era Caçapava, era uma Batista, que era, né? O Marquinhos era um jogador de fluidez, assim, leve, né? Que tinha uma movimentação fácil, incomodava muito, obviamente, né? Porque os embates eram nessa linha aí, né? Tu ganhava um Grenal, daí no outro tu dava o Inter e assim ia. Tinha não tinha uma revezamento. Não tinha uma hegemonia. Mesmo porque até 84, né, o Grêmio foi voltar a ganhar o Gauchão em 85 e depois ganhou em 86. Né? Isso. Porque ali, os anos 80, então teve uma hegemonia do Inter, aí depois começou a haver um reequilíbrio ali nas histórias dos Grenais. Né? Vocês tinham alguma superstição para jogar? O Raul primeiro, vamos lá. Sempre entrar com o pé direito. Essa é ancestral, essa é tradicional. Eventualmente, na época, usavam um raminho de arruda. Meu Deus mas também não durava muito. Se tinha um resultado negativo, isso aqui já bota fora. Né? Bom, o Marquinhos estudar do jeito que ele estudava, com a tendência a ir para a área de saúde. Não tinha superstição, estou errado? Tinha? Eu tinha algumas manias antes do jogo. Podem achar engraçado, eu gostava de fazer a barba, não gostava de entrar com a barba assim, por fazer. O que tem a ver a barba com o jogo? É coisa de... Bom... Não, ele tem razão. O sujeito está entrando para um evento. Tem que entrar apresentável. Mas no Grêmio também, os jogadores perfumavam, botavam perfume, tu não entrava, tu estava entrando para um evento, para uma festa, né? Não era lixão ali. Né? Convenhamos, é Grenal, um dos maiores clássicos do mundo. Eu me atrevo a dizer que, olha... Era um protocolo, né? Um protocolo que tu seguia. Assim, é uma coisa para ficar marcada. Você vê que o Marquinhos tem o Grenal dele que ficou. Qual é o Grenal do Raul? Tem algum específico? O meu, na verdade, é o primeiro Grenal de 83, que eu fiz 2 gols. O meu primeiro Grenal como profissional. Foi onde? Foi no Beira-Rio. Puxa vida. Ô, Marquinhos, o cara foi na casa do... Hein? Pronto, é aquele que abre a geladeira, come o que tem lá, larga o cachorro. O Grêmio estava se preparando para o Mundial, e aí eu tinha 18 anos, aí o Grêmio foi uma espécie de um mistão, né? E o Inter, com o Gilmar, com o Aloísio, com o Pinga, não me lembro se estava o Mauro Galvão também
Não porque estava o Aloysio Pink. Enfim, tinha um time que era... Eu não me lembro se o Marquinhos estava em 83. Acho que não tinha chegado ainda. Aí, então, assim, time de primeiríssimo. Aí o Inter fez 2 gols, um com o Milton Cruz e depois o outro eu não me lembro. Aí, 2-0. E daqui a pouco o Luiz Carlos Martins me toca uma bola na diagonal, eu entro com a perna esquerda, faço o primeiro e depois o Robson, centurião, que era irmão do Gerson, que jogava no Inter. Ele cruza e eu com a perna esquerda também, 2-2 ali. Foi o meu início no Grêmio. Aí, o que aconteceu? O Grêmio foi campeão do mundo em dezembro, com o Paulo Roberto, que é 2 anos mais velho que eu. Em janeiro venderam o Paulo Roberto e eu já era titular do Grêmio em 84, início de 84. Aí abriu a brecha. Abriu a brecha, porque esse Grenal foi a marca ali, né? Eu lembro, Raul, agora outra coisa que chama atenção em relação ao Marquinhos, que numa outra conversa que eu tive com ele, entrevistei ele inclusive lá no complexo da Santa Casa, ele disse que sonhava às vezes com futebol ainda. Tô errado ou não, Marquinhos? Sonhava, né? Verdade, eu sonho toda semana. É sempre... E o engraçado é que às vezes eu tô me fardando e aí falta chuteira, falta camiseta, o pessoal vai pelo túnel e eu fico. Olha o sonho do... Não, um pesadelo, né? Mas ô Marquinhos, eu tenho... Engraçado. Vou dar essa tarefa pro Marquinhos. Eu também tenho um sonho que eu jogo. E sempre é um sonho que dá alguma situação dessas. O pessoal ou já entraram e tu fica para trás, ou tu não acha alguma coisa, outro eu tenho que ir no banheiro, né? Urinar alguma coisa, e aí tu perde o time do jogo. Mas tipo não sei se como é que avalia isso. O doutor Glauco vai dar uma explicação, tá? Eu acho que é o condicionamento, é tanto tempo vivendo na mesma rotina. Isso aí eu sinto, Marquinhos, e agora comecei fazendo uma brincadeira no jornalismo. Às vezes o cara sonha que a gente tem uma coisa chamada deadline, que é o horário que tu tem limite para entregar a reportagem, para estar pronto para o jornal. E eu sonho às vezes que não está dando tempo e acorda às vezes naquele solavanco, assim, naquele estresse, naquela angústia, exatamente. Puxa, não vai dar... Não, só um pouquinho, eu estava sonhando, cara. E isso é pela repetição. Eu imagino, pelo menos na minha atividade. Talvez isso seja a explicação também para o jogador. É tanta rotina de concentração, de preparação, de treino, porque a gente brinca às vezes, o futebol, ela é uma atividade de muita repetição. O treino, ele diz muito do futebol, eu não sei se vocês concordam. Porque o jogador ele pode ter mais ou menos talento, mas o treino ele aprimora muito. Entanto que o jogador que é limitado, ele pode ser um bom jogador pela repetição. Assim como em outras profissões. O médico, sei lá, o jornalista aprendendo a fazer reportagem, fazer a passagem, fazer ao vivo, ele vai aprimorando aquilo. Então eu acho que essa repetição condiciona a gente, enquanto mente, que na hora que você está ali no descanso, né, Marquinhos? Aí o Marquinhos agora que é o médico. Você está ali relaxado, mas de repente algumas coisas podem vir, né? Ele que vai nos responder o que vai entrar essa angústia. Uma seara que não é a dele, mas enfim, ele é médico, aquela história, né? Pode ser isso, Marquinhos, ou não? Essa parte do nosso inconsciente, né? Que fica ali e guardados também tantos momentos plenos de satisfação, porque quando tu se torna um atleta profissional, desde guri tu já queria ser. E agora que invariavelmente a gente convive com o futebol e com outros profissionais, outros atletas, mas a gente acompanha o clube do coração, ou o futebol em si, então naturalmente que isso aflora, e naquele momento que a gente está dormindo lá no sono profundo, vem essas lembranças aí que castigam a gente, né? Sempre falta um detalhe para estar em campo. Mas eu tenho certeza que você sonha também com coisas boas, conquistas, enfim, assim como eu também tenho sonhos bons em relação ao jornalismo, inclusive colegas que a gente tem tanto relacionamento, os mais queridos, volta e meia aparecem, batem na porta do sonho lá, né? Bom, a gente já está encaminhando para o final, eu só queria uma última palavra de vocês a respeito do ponto principal do nosso assunto. Há saída para essa questão. Há como conscientizar aquele jovem, aquele garoto que quer ser jogador, de que o futebol não se resume só àqueles, muitas vezes, poucos anos de atuação. É ou não é, Marquinhos? Sem dúvida, Glauco.
nós temos essa capacidade, nós temos esse potencial. Todas as esferas, né, que atuam com atletas, desde jovens, enxergam hoje a necessidade de ter um apoio do ponto de vista psicológico e quase uma necessidade do atleta se preparar, ter outros talentos em atividade. E eu acho que esse é uma pauta sensacional que tu encontrou e que, sem dúvida, continuará a ser replicado nos clubes. E eu espero colaborar, assim como o Raul está colaborando. Eu não tenho dúvida que nós poderemos ser úteis. Há poucos dias eu dei uma aula onde eu também usei um pouco o histórico, né, do futebol e o meu passado. E aí para falar com médicos jovens e outros profissionais, e aí a minha esposa falou bem isso. Ela disse: olha, tu devia dar um jeito de contribuir com esse tipo de informação, não só para médicos, né, mas também para clubes, ex-atletas ou mesmo atletas de base. Acho que a gente seria útil. Então, eu acho que é uma grande perspectiva e parabéns pela tua ideia em fomentar esse assunto. Eu que agradeço a presença de convidados tão ilustres. Raul. Oi, Glauco, faço também as mesmas considerações que o Marquinhos, da importância, né, desses exemplos. Muitas vezes a tecla que tu bate deve ser pelos clubes repetida, para que entre às vezes na mente da pessoa, né? A gente faz isso em tantas outras situações da vida, né? Ainda mais que hoje tem uma rede social ampla e restrita que faz tu ver às vezes coisas que tu não quer, né? E outras tantas vezes tu aprende coisas boas que essa nova tecnologia permite, né? Então a repetição ela às vezes consegue muitas vezes não convencer todo mundo, mas alguma coisa tu atinge, um número X de pessoas, de atletas tu atinge. E os exemplos, né, que são possíveis de se levar. O Marquinhos é um vivo, né, que pode daqui a pouco dar uma palestra na base, daqui a pouco dar uma palestra no próprio profissional, né, que às vezes há uma preocupação muito, e é normal, né, que, com o resultado final do time, do futebol profissional, mas nada invalida que nos períodos mais ociosos lá dos atletas, nas concentrações, seja, né, que eu acho que é o melhor lugar até, levar uma figura, né, que possa lá dar o seu exemplo. É verdade. Né? Que ele consiga atingir 1, 2, 3 atletas, já está muito além do que nós temos hoje, né? Então, é importante isso, né? Pelo exemplo, e é o que a gente tenta fazer, às vezes tenta dar o exemplo. E óbvio que agora, numa função aí, nessa história da associação, é buscar a ideia, viu, Marquinhos? Nós termos profissionais, não só do futebol, de outras áreas, com as palestras, às vezes até para uma orientação médica, alguma orientação também de algum caminho profissional, que às vezes o atleta até tem uma oportunidade, mas ouvir de alguém que seja da área às vezes é melhor, né? Claro. Tem um destaque mais fácil. Então a ideia também é ter isso, é ter uma rotatividade. Por alguns, tenho certeza que será aproveitado, por outros tantos, daqui a pouco não tem interesse, não quero ouvir. Bom, mas é assim que funciona, né? Tu tenta atingir o maior número, mas não deu, tudo bem. Então é isso, eu vejo que a repetição é uma forma de aprender, né? O famoso decoreba ali, que tu repete e acaba registrando, e a outra é os exemplos de pessoas que vencerem, nesse caso, em outras atividades também, eu acho que é importante. Fica marcado, sem dúvida nenhuma. Só para terminar, mostrando ainda o livro, está aqui, ó, Da Bola ao Bisturi. Essa é uma obra sensacional. A história desse senhor aqui, é um senhor agora, na capa ele está bem mais novinho, tá?
só o Marquinhos, hoje é o Dr. Marcos Dalolli. Marquinhos, só uma dúvida, uma curiosidade. Todas essas histórias estavam guardadas num cantinho da memória? Como é que, para contar tanta coisa assim? Me tira essa dúvida aí. Estava na memória. Puxa vida! E, claro, alguns detalhes eu tenho muito recorte de jornal, coisa da época, então alguns detalhes, mesmo as escalações, eu fui checar tudo exatamente para deixar uma coisa sem erros. Mas os amigos, pacientes, todo mundo, por que tu não conta, não conta? Aí chegou a pandemia e eu disse assim, bom, então tá na hora de fazer alguma coisa e controlar o ócio, né? Vamos escrever esse livro. E aí eu peguei firme e aí consegui terminar. Que coisa maravilhosa. Está aqui, abri casualmente numa página que está Grêmio Show acaba em Pelotas, ó, relacionada ao Grêmio. Ele era ex-jogador do Inter, era jogador do Inter, mas tem muita história do futebol gaúcho e coisitas más, muita coisa boa aqui nesse livro. Marquinhos, brigadão mais uma vez, uma honra contar com a sua presença aqui, estamos à disposição. Desculpa por não ter ido no lançamento, por um compromisso profissional, eu não consegui ir, mas certamente vai continuar sendo um sucesso. Ele lançou no Beira-Rio, inclusive, eu não pude estar lá, mas fica aqui para você, ó, da bola ao bisturi. Tá bom? Obrigado, Marquinhos. Obrigado, foi um prazer, abraço forte, Glauco e Raul. Depois eu pego o contato do Raul para mandar um livro para ele. Opa, maravilha. Muito obrigado, vou ler com o maior prazer. E te desejo também todo sucesso aí, né? Além do que tu já tem, mas merece, né? E o sujeito nota 10, e são esses exemplos que a gente E é isso que tem fica, que né? seguir. Exatamente. Não é a rivalidade, aquela Não, coisa da não. briga, aquilo fica dentro do campo. Aquilo lá é na hora dos 90, hoje não é 90, hoje é quase 100 minutos. Cento e tantos. Muito obrigado, Raul. Valeu, Glauco. Agradeço aí o convite, né? E foi muito bom aí participar, né? E é legal a gente expor um pouco da história aí do nosso Grêmio Inter, né? E a história pessoal da nossa vida também. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal do Estúdio Concórdia, coletivo Workspace, ao Arthur, nosso piloto aí, a Luana Martins. Você vai lá, PazaPod, se inscreva, acione o sininho lá que você vai receber a notificação quando tiver capítulo novo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a gente volta na semana que vem, tá bom? Tchau!